O Estado do Conselho está online aqui na Figueira TV com António Padrão, Carlos Beja e Vítor Guedes. Hoje vão falar sobre as eleições primárias no PS. O vencedor já sabe quem foi, António Costa. Os resultados não deixaram margem para dúvidas. O derrotado foi António José Seguro. E na Figueira da Foz, quem é que venceu e quem é que ganhou, Carlos Beja? Permita-me, em primeiro lugar, uma pequena correção. Em eleições internas no Partido Socialista não há deputados. Portanto, começamos bem, este Estado do Conselho. houve, digamos, uma expressiva... Entraste bem, ó Carlos. expressiva votação no Dr. António Costa, de reflexo, aliás, de uma correta interpretação daquilo que seria o estado dos portugueses em relação ao PS e, neste caso, também o estado dos figueirenses e as suas expectativas em relação ao PS. Os resultados na Figueira da Foz foram um bocadinho acima da média nacional, 74%, 26%, mas o que é mais importante, a minha reflexão aborda 3 pontos. Em primeiro lugar, este tipo de eleição, que, como é sabido, António Costa disputou à contre-terre, não os desejava. Eu próprio também não partilhei a ideia de que as eleições primárias feitas desta forma e neste período de tempo fossem as mais aconselháveis. Penso que não. Portanto, considerei que foram uma fuga para a frente de António José Seguro, e é verdade, isto é a minha opinião. Mas o António Costa, ao disputá-las, percebeu que o sentimento geral do país era outro. Era apostar num Partido Socialista com mais capacidade de afirmação e de liderança política. Esta é a questão central, liderança política. Em segundo lugar, é que nada ficará igual nos tecidos partidários nacionais e locais. Isto é, esta experiência de eleições primárias, com um número de simpatizantes inscritos e a votar superior ao número de militantes dos partidos políticos, do partido político em causa, altera substancialmente as relações de poder dentro dos partidos e entre os partidos e a sociedade. E, portanto, nada ficará como dantes em termos daquilo que é a organização partidária portuguesa. Em terceiro lugar, como consequência desta segunda premissa, verificou-se algo de muito singular e de muito interessante. Os partidos políticos cresceram em Portugal, foram criados, como é sabido, os principais, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, mas cresceram muito na lógica aparelhística. Porque a necessidade dos partidos políticos tiveram de se colocar no terreno, fez nascer um aparelho político, um aparelho partidário, que consubstanciava aquilo a que se pode chamar a rede de suporte dos partidos políticos. O aparecimento dos simpatizantes neste ato e em atos subsequentes, eu não acredito que seja possível escolher qualquer eleito de um partido político, nomeadamente do PS, sem ser por esta forma, isto é, nunca mais haverá eleições para órgãos, para representantes do Partido Socialista nas autarquias, na Assembleia da República ou noutros órgãos não unipessoais, é o caso do Presidente da República, esse é unipessoal, sem este escrutínio por parte de militantes e simpatizantes, o que significa o enfraquecimento, o empobrecimento terrível para a lógica do aparelho partidário. Então, isto é, os aparelhos partidários já não se poderão comportar no futuro através daquilo que se chamava a rede de influências do arrebanhar os votos dos próprios militantes, na medida em que o universo dos simpatizantes, anónimo muitas vezes, com inscrições online, não permite este tipo de controle. Com a sua introdução, acabou por não me responder à pergunta, ou respondeu-me precisamente à pergunta com a sua introdução, relativamente aos vitoriosos e derrotados na Figueira da Foz? Eu acho que o grande vitorioso é o Partido Socialista e a nova forma de fazer política, em que certamente os cidadãos se revêem muito mais em quem é competente, em quem é transparente, em quem aparece para disputar eleições à margem do sistema interno, do que por qualquer candidato
manobrado pelo Partido. Vamos ver se os seus colegas de painel concordam com a sua resposta politicamente correta ou partidariamente correta. António Padrão, houve ou não derrotados também na figura da Foz e vitoriosos? Em primeiro lugar, eu queria referir que seguramente quem nos está a ver ou ouvir não terá observado que a cadeira do Dr. Carlos Beja está mais elevada. Mas, enfim, de pleno direito. Mas é de pleno direito porque... Que significado é que isso tem para este debate? Enfim, porque é o ego que sobe, é o ego, no contexto de que como apoiante ativo do atual candidato a Primeiro-Ministro do Partido Socialista, obviamente que, enfim, foi com agrado que constatei esta sua ascensão, esta sua elevação. Muito bem. Agora, vamos à parte substantiva. Bom, mas registro que fiquem registados os cumprimentos e a saudação que faço ao Carlos Beja no desiderato e, enfim, no empenho que teve, tanto quanto sei, na candidatura do atual secretário-geral Não, ainda não é secretário-geral. Enfim, já irá faz ser candidato a Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Ora bem, eu estou em parte de acordo com o Carlos Beja e em parte em desacordo. Quando o Carlos Beja afirma que o António Costa não desejava o desafio que abraçou, meu Deus, é duro, porque eu não me recordo de um abalroamento tão significativo que se possa ter à liderança de um partido, quer dizer, não há memória disso, não há memória. Se os senhores se recordam, façam favor, o próprio Carlos Beja faça favor de me avivar a memória. Mas é evidente que o sentimento de quem votou, militantes e simpatizantes, era outro. Afinal, havia outro, neste caso. Outro sentimento. Estou de acordo relativamente à repercussão que isso possa ter na atividade partidária. Já falámos aqui em diferentes ocasiões da necessidade de reforma. Tem medo que o seu partido, o PSD, também enverede pelo mesmo caminho? O Partido Social Democrata está, neste momento, com um desafio à frente. Alguma coisa terá que fazer. Porque, repare, se vai para eleições o Partido Socialista de uma forma aberta, mais participativa, envolvendo e mobilizando e atraindo os eleitores, com outro tipo de abertura, com outro tipo de janelas, e o partido vai numa lógica que sempre funcionou no PSD como nos outros partidos. Os candidatos à Câmara escolhiam-se, passa a expressão, porventura um bocadinho dura, em vão de escada. Os candidatos à Assembleia da República, a proposta de candidatos à Assembleia da República, e tenho conhecimento de causa, participei em diferentes momentos dessa atividade, completamente, aliás, o Carlos tem muita experiência nesse sentido, o Vítor Guedes também. E o António Padrão também. Portanto, e eu tenho alguma. De modo que estão aqui três veteranos. Agora, eu queria era que me respondesse à pergunta: houve ou não, também na Figueira da Foz, vitoriosos e derrotados? Claro que houve. Quem foram? Claro que houve, dentro do próprio Partido Socialista, localmente, houve apoiantes de António José Seguro e houve apoiantes de António Costa, claramente, e o partido dividiu-se, enfim, numa proporção 75-25. Grosso modo é assim. Vítor Guedes, que leitura é que faz destas eleições a nível local? Olha, eu estava, de início, estava para dar os parabéns ao Carlos Beja, porque todos sabemos da sua participação ativa na candidatura de António Costa. Tendo em conta que no PS não há derrotados nem vencedores, afinal já não dou os parabéns, porque o mérito não lhe cabe a ele, cabe ao Partido Socialista, mas é verdade, o mérito cabe ao Partido Socialista, porque de facto veio alterar a forma de escolha dos representantes partidários e espero sinceramente que esta alteração que houve fique para o futuro e ganhe raízes, apesar de também temos que analisar que isto é uma situação muito particular e, portanto, não sei como é que vai ser a adesão das pessoas não militantes
em futuros atos eleitorais. Também para a escolha dos candidatos a deputados, candidatos a deputados e a presidentes de Câmara, também deve passar por aí? Eu acho que sim. Todos os partidos? Eu acho que sim, de todos os partidos, e nisso também estou de acordo com António Padrão, que o PSD tem um problema agora pela frente. Todos os partidos e movimentos, porque nomeadamente no protagonismo que tiveste ultimamente, nomeadamente ligado ao Figueira 100%, é óbvio que quanto mais abertura dos partidos houver, menos capital tens menos podes seduzir. E a tua margem encurta-se também. Não, mas isso não me preocupa. Não sei se foi num... Não. Isso não eventualmente por isso é que não deste os parabéns ao Carlos Beja. Suspeito eu. Hoje o programa está muito hilariante. Mas é por isso, porque passado este período, de facto tive algum envolvimento, tive o meu contributo, volto à minha condição de militante de base, sem ter nenhuma aspiração a qualquer cargo político ou de escrutínio, ser escrutinado por qualquer tipo de António José Seguro também regressou à condição de militante de base, mas não disse que não tinha ambição de qualquer cargo político. Claro, Guedes, para concluirmos, quem são os derrotados e os vitoriosos na Figueira da Foz? Os derrotados são de facto quem perde as eleições, ou seja, quem abraçou a candidatura do o Presidente da Conselhia, o João Portugal, apoiava o candidato derrotado, que foi derrotado, António José Seguro. Também aqui poder-se retirar alguma ilação política dos resultados a nível local? Sim, quem sou eu agora para é óbvio, e é nessa qualidade que aqui está. É óbvio que essas leituras têm que ser feitas, mas têm que ser os próprios também a fazê-las e têm que as assumir. Quando nós abraçamos uma candidatura e ela é perdedora, com uma expressão como esta foi, é óbvio que temos que assumir as responsabilidades e julgo eu que ele deverá assumi-las, mas isso a ele cabe e ao PS também analisar isso. Voltando à questão de António Costa, para concluir, eu estou de acordo com o António Padrão dizendo que ele de facto queria, ele abalroou a candidatura existente, mas ainda bem que assim foi, porquanto ele tem muito mais capacidades do que António José Seguro para ser um candidato credível a primeiro-ministro, e Portugal, tal qual está, precisa de um candidato credível, precisa de um PS com um candidato credível a primeiro-ministro. Faz tuas as palavras de Vítor Guedes? Não, eu não estou de acordo com os meus... Não está de acordo desta última parte? Não estou de acordo com os dois colegas de painel por utilizar o termo albarroamento. Há uma linguagem, lembra-me muito dos submarinos, parece que foi um submarino que saiu e daí que foi albarroar um barco e tal. Isso, o caminhão albarroou uma viatura ligeira. Os submarinos agora estão mais na moda, portanto... Mas afundou politicamente António José Seguro, pelo menos no curto prazo. Eu aprendi há uns anos com o Dr. Mário Soares que a melhor forma de um líder conseguir desafiar os eleitores enquanto líder político, porque um candidato a primeiro-ministro é sobretudo um líder, é uma questão de liderança política, é disputar e vencer as eleições internas do seu próprio partido. O Dr. Mário Soares, sempre que se adivinhavam as eleições, se tinha um adversário, alguém tinha que arranjar. Ele primeiro tinha que disputar as eleições internas. E depois de ganhar umas eleições internas, ele podia ir para o confronto político externo. Mas aqui o adversário de António Costa já existia. A questão é diferente, Só um minuto. O adversário do António José Seguro fez uma alteração estatutária no penúltimo Congresso para impedir que houvesse um Congresso antes das eleições. Isso é verdade. E, portanto, normalmente, segundo as regras anteriores, os adversários em Congresso ou em moções de eleições diretas. Portanto, blindou a sua liderança, é isso? Exatamente. Mas há quantos anos? O desafiante... Não, recentemente. Há 3 anos. Está bem. 3 anos. Portanto, vamos lá ver. Isto é, o António José Seguro, porque tinha disputado 2 eleições, tinha a chegar nas condições em que, sabemos, sentia-se ungido para disputar as eleições nacionais.
Em política não há, de facto, esse tipo de sacramento. Em política o que há é a avaliação concreta em cada momento se nós somos os melhores para disputar uma determinada eleição. E o António José Seguro, do meu ponto de vista, ao ter querido ganhar tempo, prolongar no tempo a eleição sobre a fala de primárias, ele próprio, penso eu, nunca esperou que se desencadeasse de fora para dentro do Partido Socialista, porque foi de fora para dentro este amplo movimento que levou a centenas de milhares de pessoas a inscreverem-se como simpatizantes. Ninguém estava à espera. Era uma experiência que nunca tinha sido feita em Portugal. É dentro que a direita veio dizer, mas em França inscreveram-se a sei quantos milhões. Pois, mas andaram 3 anos a preparar essas eleições. E por isso eu digo que é desejável que os partidos reflitam todos sobre isto e que preparem com tempo, coisa que o PS não teve de fazer isto em 3 meses, mas que preparem com tempo o terreno para que em futuros atos eleitorais todos os partidos possam fazer este tempo. Tempo é o que nós não temos. Vamos então à última ronda. António Padrão, 1 minuto. Efetivamente, votaram mais cerca, aproximadamente 500 pessoas do que seria normal, por exemplo, se compararmos com as eleições para a Federação do Partido Socialista. É alguma coisa. Não é muito, mas é alguma coisa. Eu espero que isso seja um sinal também, em particular, para aquilo que me interessa, que é o PSD, que importa refletir. Normalmente os partidos. Sente que no seu partido também querem, há cada vez mais vozes. O que sinto é o seguinte: quando um partido está no poder, ou seja, está representado no poder, tende a definhar, deixa de ter vida, morre, ou seja, há uma instrumentalização do partido relativamente ao exercício do poder. Isso, enfim, não leva a bons... Mas sente que as bases querem também eleições primárias? Neste momento não sinto rigorosamente nada. Neste momento não sinto nada, mas gostaria de sentir. Qual é o sentimento que tem para concluirmos, Vítor Guedes? Já disse tudo, nada mais a acrescentar? Não, o sentimento que tenho é que esta participação, esta forma de participação ativa das pessoas, acho que é recomendável e é necessária, porque de facto houve um afastamento enorme das pessoas da vida pública e as pessoas não se revêem nos seus representantes políticos, porque eles de facto são escolhidos em salas muito fechadas. Aliás, se assim não pensasse, não teria sido cofundador de um movimento que se candidatou à Câmara. Exatamente, e que não está nada preocupado com esta maior representatividade dos partidos, porque é precisamente isso que quem abraça candidaturas independentes, é precisamente isso que pretende, é uma maior representação das pessoas na vida política. E se assim for, tanto melhor. Só acrescentar, António Costa não disse rigorosamente ao país, compreendo isso, está a fazer gestão do tempo, de forma a poupar-se. Eu não disse rigorosamente nada, vamos aguardar os próximos tempos. E aqui é quem compete fazer a gestão do tempo, é a mim, e por isso... Só mais uma referência, é que já está passado um mês e continuamos com a nossa justiça paralisada. Eu só queria dizer, evidente, já disse, enfim, que era muito importante ter dito, que é a apresentação da agenda para a época, para a agenda da década, não precisa dizer muito mais, porque o próprio governo se vai encarregando, como este exemplo da justiça, ou do CRAP na educação, ou tantos outros, se vai encarregando. A agenda para a década. É uma espécie de plano estratégico. Nós prometemos não demorar tanto tempo a regressar aqui à Figueira TV para mais um Estado do Conselho.